Bom dia, Júlia. Bom dia, Josiane Ortega. Como você está? Eu Hoje tô você bem. conseguiu acordar cedo. É porque eu dormi 10 horas. Muito bem, parabéns. Tá E eu tô vendo? comendo só pra não perder o costume de comer nas suas aulas. Ai, meu Deus. Será que vai ficar só eu e você hoje? Provavelmente não. O Thiago já tá Ah, entrando. não. O Thiago tá entrando. Bom dia, Thiago. Hoje ele colocou uma fotinha. Melhorou, né? A Luciorley obrigou a gente. E no final não serviu de nada. Vocês. O Luiz. Bom dia, Luiz. Vamos esperar mais um pouquinho, que o pessoal deve estar entrando, né? Mandei o link agora. Você pegou o conteúdo, Júlia, com os colegas sobre o que nós paramos semana passada? Vocês pararam na página 7? Ou página 8? Isso, aham. Eu tinha feito antes. Ah, tá. Eu tava sem nada pra fazer, aí eu fui resolver. Muito bem. Tiago conseguiu realizar as atividades. Luiz Felipe. Estão com o microfone desligado. Oi? Conseguiu fazer as atividades de história, tranquilo? História? Deixa eu ver aqui, eu vou abrir minha apostila, já eu falo pra senhora. Tá. Nem lembro, se eu fiz eu não lembro. Tiago conseguiu? Tô conferindo aqui se eu fiz. Nossa, o Gabriel Nobre. Meu Deus do céu. Hoje vai chover. Bom dia, Gabriel. Ivete. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo e a senhora? Graças a Deus. Muita saudade, né? Mas, É do Gabriel, professor. bom, sim, do Gabriel voltou, gente. Quem que entrou agora foi a Manu? A A Thaísa. Thaísa. Bom dia, Thaísa. Bom dia. Fala para sua mãe me responder no Whats, aquela cara de lata. Vou falar assim. Tá bom. Pessoal, vamos lá então, né? Nós paramos. Quais ficaram as atividades para casa da página 8 que nós não conseguimos terminar juntos? Foi a 6, a A, B, C e D e a letra E da página 9, correto? Correto. Nós vamos continuar falando hoje sobre governos populistas, tá? Que fizeram parte desse período. Nós falamos no início sobre Dutra, depois nós falamos sobre Vargas. Hoje nós vamos tentar finalizar JK e Jânio Quadros, tá? E Jânio Quadros. Para a gente encerrar o conteúdo sobre os governos populistas e suas contribuições para a política brasileira, tá? Para a gente, semana que vem, terminarmos o último capítulo sobre ditadura e aí nós vamos para filosofia. Voltei. Tá? Eu fui ali comprar um apontador. Foi aonde? Eu fui comprar um apontador. Eu fui aqui, os lápis estavam tudo quebrados e eu perdi meu apontador, fui ali comprar outro. Vamos deixar para nós fazer a correção mais para o finalzinho da aula, tá bom? Aí a gente deixa só para correção. Vamos na página 9, agora que vai falar 50 anos em 5. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre Juscelino Kubitschek. Deixa eu só partilhar aqui com vocês a minha tela.
Vocês têm aí, ó, do ladinho lá dos 50 anos em 5, coloquem o nome dele, do presidente Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, e o seu vice, João Goulart. Vai escrever isso? Isso, do lado dos 50 anos em 5. Primeiramente, tem ali o slogan da campanha de Juscelino Kubitschek, tá? Conhecido como JK. Toda vez que nós falarmos JK, vocês sabem que está sendo representado Juscelino Kubitschek. JK, ele criou esse slogan para sua campanha, totalmente populista também. 50 anos em 5. O seu plano de metas, explicando pelo seu slogan, que ele iria desenvolver o Brasil 50 anos em apenas 5, ou seja, né, a possibilidade de alcançar no único mandato e através de planejamento econômico e investimentos públicos e privados, a rápida industrialização do país, superando o desenvolvimento, a pobreza e as desigualdades sociais. Essa parte vocês encontram na página 9, na segunda coluna, a partir da terceira linha. Na segunda coluna. A partir da terceira linha da página 9. Vocês encontram lá, o seu plano de metas explica-se pelo slogan 50 anos em 5, ou seja, a possibilidade de alcançar no único mandato e através de planejamento econômico e de investimentos públicos e privados, a rápida industrialização do país, superando o desenvolvimento, a pobreza e as desigualdades sociais. Então, ele alegava que em apenas 5 anos de mandato, ele iria, né, fazer com que o Brasil crescesse, né, tesse uma grande política desenvolvimentista, ou seja, ele iria desenvolver o nosso país, né, progredir em 50 anos em apenas 5 de mandato. Esse era o slogan da campanha. E a primeira ação que nós temos de Juscelino Kubitschek, logo abaixo vai falar sobre o plano de metas dele. O que era esse plano de metas? Investimentos em energia, transporte, alimentação e indústria de base e educação. Entrada de capital estrangeiro, importação de tecnologia, empréstimos no exterior, grupos econômicos norte-americanos, europeus, japoneses, enfim, para instalar indústrias no Brasil, tá? Então, ele acreditava que o plano de metas, uma da sua primeira ação, iria desenvolver o Brasil e, a partir daí, iria ganhar, né, grupos políticos, principalmente norte-americanos e europeus e também japoneses, tá? Foi depois desse momento que ele vai trazer a questão das multinacionais para o Brasil. Ainda na página 9, na segunda coluna, no segundo parágrafo, vai falar desse plano de metas aí, ó. Seria coroado pela meta, síntese e a construção de uma nova capital, ou seja, o Brasil ele passou por 3 capitais, lembram? Lembram quais eram as... Fomos coroados com 3 capitais. Primeira, Salvador, depois, quem lembra? Vocês lembram? Não vou estar lembrando. Rio de Janeiro. E depois, Brasília, foi transferida para Brasília no governo de JK. Então, o Brasil, ele teve, né? Nós estamos na terceira capital, ou seja, primeiro Salvador,
depois Rio de Janeiro e agora Brasília com JK, tá bom? Com vistas a interiorizar o desenvolvimento econômico, favorecer a integração e ampliar o mercado interno, JK, as áreas de educação e agricultura ficaram em segundo plano e a de saúde, completamente ignorada. O novo modelo econômico desenvolvimentista tinha por base a tríplice, formado por empresas estatais de capital privado nacional, de capital estrangeiro. Em geral, foi um caso bem-sucedido de formulação e execução de planejamento governamental, mas com a boa parte de financiamento estrangeiro, o que acarretou a inflação de déficit público e dívida externa, que são os dois estopim para vir depois o governo, o fim de JK e o governo de Jânio Quadros. Foi o déficit, né, público e a questão da nossa dívida externa. E nesse período, né, a economia atingiu níveis de crescimento econômico em torno de 8%. E aqui embaixo, ainda na página 9, nesses pontos, nós temos as realizações, todas as realizações do governo de JK. Alguém quer ler para a prof? Lê aí, Júlia. Onde mesmo? Nas realizações de JK. Tá. Realizações do governo. Ampliação da produção de petróleo de 2 milhões para 5,4 milhões de barris diários. No setor hidrelétrico, construção de usinas de Furnas e Três Marias, ambas em Minas Gerais. Fundação de usinas siderúrgicas de Minas Gerais, Usiminas, em Ipatinga. Criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear. Criação do Grupo Executivo de Indústria de Construção Naval. Criação do Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Implantação de diversas indústrias, como a automobilística, uma de suas maiores ações com a instalação de linhas de montaria da Ford, Wills e General Motors, de capital estadunidense, Volkswagen, de capital alemão, Cinca, de capital francês. Tá. Gente, a questão dessas multinacionais, eles aproveitavam, né, a mão de obra abundante e a matéria-prima que aqui tinha disponível. Só que tinha um grande fator, eles enviavam todos os seus lucros, né, para o país de origem. Então, o Brasil, ele arrecadava muito pouco com a instalação das multinacionais, porque elas vinham, se instalavam, utilizavam-se da mão de obra, principalmente de matéria-prima também, e no final das contas, eles devolviam todo o seu lucro para o país de origem, né, não movimentando, então, a economia brasileira. A grande emissão monetária, né, o que levou às altas taxas inflacionárias construídas após, né, a entrada das multinacionais aqui no Brasil. Nós temos na página 10 da apostila de vocês, após a imagem ali de Kubitschek, inaugura, né, novas instalações de fábricas de caminhões, Mercedes-Benz em São Paulo, do campo em São Paulo de 1956. Nós temos lá abaixo que fala bem assim, que ele também promoveu a abertura de rodovias, como Belém a Brasília, então essa parte também é interessante vocês grifarem, tá? Que são todas as ações do governo de JK. A abertura de rodovias como Belém-Brasília, Belo Horizonte-Brasília e Goiânia-Brasília, buscando a ocupação e o desenvolvimento do interior dentro da mesma lógica que reagia à construção da capital federal. Por outro lado, não atingiu as metas previstas para as ferrovias, sendo construídos pouco mais de 800 km de trilhos ferroviários. Do ponto de vista político, foi um período de relativa tranquilidade, nas quais os momentos mais críticos foram as revoltas militares de Jacareacanga, do sul do Pará, em 10 de fevereiro de 1956. Aragarças, em Goiás, em 2 de dezembro de 1959. A primeira revolta pretendia impedir, pela força de JK, a segunda busca a afastar o poder o grupo político de JK, acusado de comunista,
Em ambos os casos, apesar de algumas dificuldades, os militares rebeldes foram dominados. Depois de todos esses governos populistas que nós vamos terminar de estudar hoje, nós vamos ver, né, nosso próximo conteúdo vai falar sobre a ditadura militar ou regime militar. Eles assumem um poder com medo de todos esses anteriores governos sendo considerados populistas estarem pregando, estarem instalando aqui no Brasil uma política, né, totalmente voltada para o comunismo. Então, foi o grande estopim da vinda desses militares, da tomada desses militares do poder. Porque todos esses presidentes caracterizados como, né, populistas tinham políticas governamentistas de ampliar o país, né, de industrializar o país, de trazer uma economia ligada com países exteriores, principalmente. Só que isso não fluía muito bem ao longo dos anos, porque eles davam muita autonomia aos outros países e eles arrecadavam aqui do país e levavam para o seu país de origem. Então, o Brasil sempre ficava à mercê da situação econômica. Por um determinado momento, no entanto, no início, né, dava-se muito bem essas políticas adotadas por esses políticos. Só que, à frente, o Brasil acabava passando por dificuldades financeiras. E então os militares à frente vão decidir tomar, né, o governo, e nós vamos estudar então depois esses governos militares. Até aqui tudo bem? Podemos prosseguir? De boa. De boa? Ainda falando das atividades industriais, né, de desenvolvimento para o Brasil, então, o JK, ele criou, então, né, a construção dessas grandes ferrovias e ele criou a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, chamada de SUDENE. A produção industrial cresceu nessa época cerca de 80%, destacando-se a indústria automobilística, na região do ABC, no estado de São Paulo. Então, a industrialização, né, fornecida e fomentada por JK, ela ocasionou a questão da nossa migração em massa, de nordestinos para o sudeste e o centro-oeste. Com isso, ocorreu o aumento da pobreza e a exclusão social, onde surgiram novos desequilíbrios sociais, nessa época também de JK. E nós temos aí a transferência da capital federal de Brasília, né, idealizada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que fizeram o planejamento, fizeram toda a estrutura, né, para receber, para Brasília receber, então, e ser a nova capital. E a inauguração oficial dessa capital, que foi em 21 de abril de 1960. Então, esse programa desenvolvimentista, né, 50 anos em 5, inflacionário e rompendo com o Fundo Monetário Internacional. Nós temos aqui, na página 10 ainda, na segunda coluna, que vai falar da aproximação de JK com alguns outros partidos políticos, chamadas de alianças políticas, como nós vemos até hoje, né, em épocas de eleição aqui no nosso país. Os partidos fazem grandes alianças, ou seja, PTB se alia ao PSDB, o DM, enfim, né? Nós temos as alianças políticas. Qual que é o objetivo dessas alianças? Fortalecer o partido e fazer com que os candidatos ganhem mais voto, tá? Então, esse era o grande objetivo. Então, surgiu também a questão dessas alianças, né, partidárias, junto com o JK. E vai falar lá na página 10, na segunda coluna. Alguém quer ler lá para a prof? Vamos, galera. Eu leio, professora. A senhora quer que leia o textinho ou a senhora quer que leia a proximidade? Abaixo do textinho. Ah, tá. Tá bom. A proximidade entre JK e o PTB estava no centro da oposição da UDN. Deixa eu pegar aqui. Da UDN ao governo. Hildo Meneghetti, governador do Rio Grande do Sul,
E um dos nomes fortes da UDN dizia: o problema não é com JK, mas com Jango. As propostas populares do PTB haviam transformado esse partido em pouco tempo na segunda força política do país. Confira o quadro sobre a evolução dos principais partidos políticos durante o período democrático. Aí nós temos aqui o PSD, o DN e o PTB, os principais partidos políticos durante o período democrático de JK, tá bom? Na página 11, ela vai falar novamente sobre essas alianças políticas, tá? Desses partidos. Aí nós temos aqui na página 12, chamado Anos Dourados de JK. Acharam aí? Na página 12, nós vamos falar sobre os Anos Dourados de JK. Posso começar? Sim. Pode. Ó, o período conhecido como Anos Dourados, quando a urbanização e o novo ritmo de vida, aliados ao frenesi provocado pelo desenvolvimento, pareciam possibilitar à nação brasileira caminhar um passo à frente. Juscelino foi um marco na política brasileira e é, em geral, lembrado como grande estadista. Suas medidas ampliaram e muito a dívida brasileira, mas esse fato não é tão lembrado quanto as suas realizações. Por isso que fala a questão do Anos Dourados, né? E uma das novidades trazidas por essa questão de industrialização, o American Way of Life, tá? Que apontavam para um novo estilo de vida, marcado pela questão do consumismo, tá? Eletrodomésticos, automóveis, ou seja, uma nova cultura que estava sendo implementada nos brasileiros, a questão do consumismo, que fazia parte do processo de industrialização, né? E de desenvolvimento de Juscelino Kubitschek. Por isso que ficou conhecendo como Anos Dourados, tá? Esses são os principais acontecimentos desse governo que vocês têm que lembrar e que são cobrados hoje em grandes vestibulares, tá, gente? As principais ações desse governo. É isso que nós vamos focar em todos os governos populistas, suas ações, tá? De desenvolvimento para o país. Na página 13, nós já vamos começar com as atividades. Só que antes de nós iniciarmos essas daqui, vamos corrigir as atividades anteriores? Vamos assim por aluno. Deixa eu parar de partilhar a tela aqui um pouquinho. Depois eu vou mandar um documento para vocês no Word, no WhatsApp de vocês, tá? Eu vou mandar depois para vocês. Todo o meu documento que eu fiz no Word eu mando para vocês no final da aula. Na letra A, da página 8, das atividades que ficaram para casa, diz assim: descreva sucintamente o caso da última hora citado do texto. A última hora foi o jornal, né? Onde Vargas criou para dar notícia e enfatizar o seu governo. O que vocês colocaram lá? Para a gente fazer a correção. Gabriel Nobre, o que você colocou na letra A? Tinha que ser eu, professora. Sim. Não, eu vou responder outra, essa daqui não. Tiago, o que você colocou na letra A? Eu não fiz, prof. Ai, gente. Júlia Toledo. Júlia, o que você colocou na letra A? Não tá saindo o áudio da Júlia. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Meu fone que saiu do negócio. Eu coloquei que foi o jornal que publicava coisas do governo de Vargas. Foi o jornal que sugeriu a criação da CPI. Muito bem. Thaisa fez diferente, Luiz, Manu? Basicamente isso, só mudou palavras. Tá. Luiz também? Manu também? O meu tá bem parecido, Júlia. Tá. Uhul.
E o seu, Luiz? O meu tá no rumo. Tá Que no ele rumo? que ele foi o jornal criado por Vargas, né? Isso. Letra B diz assim: o que foi o atentado na rua de Toneleiros, que foi um do grande estopim, né? Para Vargas, segundo alguns historiadores, cometeu o suicídio, né? E aí deixaram a famosa frase para nós: saiu da vida para entrar na história. O que foi esse atentado? Manu, o que você colocou? Eu coloquei que foi quando Rubens Florentino Vaz, major da Força Aérea Brasileira, foi morto, o que fez com que Vargas ser aconselhado a renunciar. Ele foi aconselhado a renunciar porque ele foi acusado, né? De ser o mandante da morte. Isso. Eu Alguém coloquei mais assim, colocou? eu Isso. coloquei que Vargas foi acusado de ser o mandante do assassinato. Aí foi dito para ele pedir o impeachment dele, para ele sair. Isso, uhum. E ele falou que não deixaria o governo de hipótese nenhuma, né? Só deixou o governo com a sua vida. Muito bem, isso aí mesmo. Os demais foi nesse caminho. Tiago, essa você fez? Também não. Tiago! Depois eu vou no PV com você, tá? Bater um papozinho. Letra C. Explique o significado da expressão mar de lama, que também ocorreu dentro do período de Getúlio Vargas. Gabriel, essa você fez? Era para designar, assim, a corrupção, sei lá, uma coisa assim. Isso. Referência aos supostos atos de corrupção, né? Envolvendo o governo de Getúlio Vargas. É isso aí mesmo. Thaisa, fez também nessa ordem? Eu fiz, prof. Eu coloquei basicamente isso, só que mais complexo. Mas lê a sua pra gente. Porque os demais já corrigem, entendeu? Eu coloquei que foi o rompimento de 2 barragens, mas acho que não tem nada a ver, não. Botei. Não, não. Não, a questão da expressão foi cunhada por Lacerda, né, como referente aos supostos atos de corrupção, tá? Tá bom. Letra D. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, responda: o suicídio de Vargas adiou o golpe militar, o qual acabou acontecendo em 1964? Vocês acham que se Vargas não tivesse, naquele momento, né, cometido suicídio, será que os militares teriam antecipado o golpe? Acho que sim. Eu acho que que sim. porque se Vargas ele dava apoio aos militares, por que os militares iam querer dar o golpe no cara que apoia ele? É a mesma coisa agora, entendeu? Acho que não tem lógica, Tá, mas deixa eu só te explicar uma coisa, Luiz. Por que os militares, eles tomam um poder? Por causa de toda a turbulência econômica que o nosso país estava E era isso passando, que estava e acontecendo. principalmente, e principalmente por todos esses governos anteriores que foram caracterizados como populista, e Vargas também vai entrar no meio. Então, Vargas, né, por mais que ele apoiava, ele dava autonomia aos militares, porque ele também era um militar, o que aconteceu? Ele pregava uma política populista, e essa política populista foi caracterizada como comunismo, entendeu? Por isso que em determinado momento os militares começam a falar, uai, mas ele tá, né, defende o militarismo, mas prega o comunismo. Então eles já estavam se organizando, né, em Vargas, porque primeiro veio o governo de Dutra. Eles caracterizaram também como
populista. Depois Vargas continuou no mesmo caminho de Dutra, né, nesse governo. JK também, e aí o estopim estoura na mão de Jânio Quadros. Certo? Ah, Por causa entendi. Então ele seguiu. dessa política Então ele populista seguiu- que eles pregavam. Ele seguiu a política populista. Isso, aham. Mas, professor, qual o ano daqui que nós estamos estudando mesmo, que eu não estou lembrando? 40 de Mas ele não- 1950, quando o JK volta ao poder. Mas 1951. o período dele não foi conhecido como o período da ditadura Vargas, que o Vargas ele foi um ditador? Não, isso foi Porém, antes. populista. Foi de 1930, lembra? A 45, né? Isso, aham. Ó, Nós tá estudando que ano mesmo? antes desse período que nós estamos estudando, Vargas já estava no poder, entendeu? Nós estamos em 1946, 51. Isso foi anteriormente. Anteriormente, onde Vargas assumiu o poder em 3 fases. Eu estava pensando que nós estávamos em 30 e 45. De 1930 a 1934, Vargas ficou como provisório. Depois de 34 a 37 como constitucional, depois de 37 a 45 como Estado Novo. Foi a ditadura de Vargas nesse período, entendeu? Ah, entendi. Aí ele volta no poder, no período, né, de governos populistas, com uma política totalmente mais relevante, mais calma. Né? Isso, Entendi. Sim. Agora eu entendi, professor. É porque eu estava pensando que nós estávamos em 30 a 45, mas não. Não, nós estamos já à frente, tá? Eu estou atrasado. Por isso que a gente tem que, querendo ou não, para entender os períodos históricos, alguns professores de história falam assim, não ficam se atentando a datas. Gente, a data ela é muito importante, porque senão você não consegue entender o processo. É, verdade. Né? Então, Vargas, 1930, lembra que foi dado o fim da política velha, política dos coronéis, né? Aquela política de oligarquias, aí começa o regime Vargas. Depois de 45, vem Dutra, né? E aí nós estamos estudando os governos populistas. Oi, Júlia. Eu coloquei na D o seguinte. Sim, pois mesmo que fosse militar, ele pregava uma política populista, sendo assim comunista, e os militares não estavam contentes com essa forma de governo. Os militares já não estavam analisando essas estruturas totalmente como um comunismo no Brasil, né? Que país vai virar se esses governos populistas continuarem com essa política, adotarem essa política? Então, era uma preocupação naquele momento dos militares, tá? Todos conseguiram compreender para responder essa letra D? Sim. Pronto, coloquei já, entendi. Tá. E aí ficou a última, da 9, a letra E, que era para elaborar um texto demarcando sua posição acerca da liberdade de imprensa e da democracia. Faça referência ao Estado Novo, aí nós vamos voltar lá em 1937 a 1945 do governo Getúlio Vargas. Lembra que naquele momento ele era ditatorial, né? Um ditador, onde ele criou o Departamento de Imprensa, conhecido como DIP. Nesse Departamento de Imprensa, ele censurava a imprensa e ele mandava e desmandava. As pessoas não tinham liberdade de expressão nesse momento. Tinham que publicar aquilo que ele achava que estava correto. Aí está pedindo para a gente demarcar a sua posição sobre a liberdade de imprensa e a democracia. Até que ponto, né, nós termos a liberdade de imprensa e essa democracia favorece nós brasileiros. Nós estamos passando por um período bastante relevante para a gente entender essa questão, né? A mídia contra o governo contra a mídia, e aí os brasileiros ficam à mercê de determinada situação, né? Então, por isso que nós temos que investigar bem os fatos e até que ponto essa liberdade ela é favorável para nós.
Até que ponto vocês acham que a liberdade de imprensa ela é favorável, essa democracia para os brasileiros? Vamos, gente. Olha, Até que eu não ponto sei ela é explicar. favorável? Isso, até que ponto a liberdade de imprensa ela é favorável para nós? Quando ela passa, sei lá, pergunta meio estranha, mas tipo assim, quando ela passa os fatos sem querer passar aquilo que vai beneficiar ela, mas passando somente a verdade. Isso, porque nós estamos vivendo uma conjuntura política neste momento muito complexa, não estamos? Então, tipo, seria Assim, quando ela para de, tipo, levar as informações e passa a Isso. tentar mudar a opinião das outras pessoas com base no que a pessoa que tá lá fazendo aquela reportagem acredita. E Acredite, tenta mudar a isso. opinião das pessoas. Porque se a imprensa tiver uma forma de organização e de pensar, ela vai tentar manipular as pessoas que estão assistindo. Porque a Através mídia de imagens, através de vídeos, às vezes de reuniões cortadas, só pegam aquela parte que eles acham que é necessário, né? Isso. Acontece muito hoje, gente. Não estou aqui defendendo o partido político, não, tá? A gente tem que pensar na nossa liberdade de imprensa, que nós temos que ter a visão do que realmente está acontecendo. Porque às vezes é muito favorável para a emissora A, B, X, Y, enfim, passar aquilo que elas defendem e aquilo que ela acredita. E aí ela tem a forma de manipular, porque hoje a mídia no Brasil ela é considerada como o nosso quarto poder. Nós temos judiciário, nós temos legislativo, né? Enfim, nós temos também a mídia, que é considerada hoje o quarto poder. Ela tem a capacidade de influenciar as pessoas. Por isso que nós temos que ser coerentes, né? Acreditar naquilo que nós defendemos, ter coerência na hora de assistir. Pro, na minha E, eu coloquei. É pra falar? Pode falar, aham. Peraí. Eu coloquei que quando ela para de levar a informação e passa a mostrar e manipular as pessoas ao que ela quiser. Que foi o que aconteceu no atentado de Toneleiro que fez Vargas se matar. Então, a mídia, ela focou tanto em cima desse caso, né? Que algumas pessoas que defendiam e apoiavam Vargas começaram a agir contra ele. Porque ela foi manipuladora naquele momento. Certo? E ele, por uma ambição de não deixar o poder de hipótese nenhuma, né? Porque no momento correto ele teria que renunciar, fazer com que investigassem os casos, né? Quem sabe ele voltaria até mais forte depois. Mas ele também tinha a ambição do poder, ele não queria abrir mão do poder. Nesse textinho fala, né, que tipo, ele já era um homem de 70 anos e estava gasto, né? E que, tipo, politicamente sim, mas ele poderia fazer as suas alianças políticas, né? E deixar alguém para representá-lo, que poderia até vir mais forte naquele momento. Foi fraco. Foi fraco, a ambição pelo poder, ou seja, só saio daqui sem a minha vida. Mas também fala foi fraco, mas o cabo já é velho e leva um país na... o presidente, ele tem aquele intuito de levar o país na costa, entendeu? De direcionar o país. Imagina a pressão em cima do velho, né? Não, imagine também... Já era velho, né, coitado? Imagine você idealizar uma política de uma forma, né? E na prática, ela ganhar outros rumos. Você vê tudo que você planejou ali por água abaixo. Psicologicamente, você tem que ser muito coerente, senão você não aguenta ficar. E ruim também. Imagina se, vamos supor, se ele não tivesse nada a ver. Um exemplo. Ninguém pode ser que ele tenha, mas vamos lá, se não tivesse nada a ver. É uma acusação falsa em cima dele que a mídia tá batendo em cima toda hora. Igual acontece hoje, sempre acontece. Mentiras manipuladas
em cima toda hora, que acaba enchendo o saco, né? Aí as pessoas, às vezes, até deixam de pesquisar, de tentar se informar e acabam aceitando aquilo como uma verdade. Isso. É por isso que hoje em dia tem que ter muita investigação para acreditar na coisa. Isso aí mesmo. Então, ok? Manu tá quietinha, Thaisa, Gabriel. Estão aí? Tá tudo bem. Eu tava escrevendo. Ah, então tá bom. Então, agora ficou as atividades da página 13 sobre Juscelino Kubitschek, JK. Tá pedindo na número 1 da página 13 para a gente escrever a estratégia política dele para se manter no poder e concluir o seu mandato. Lembra que eu falei das alianças políticas? Sim, lá com o PTB, né? Isso, lá do PTB. Vocês vão colocar essa parte aí na número 1. Na página 9, que nós lemos. Então, a estratégia dele foi criar alianças políticas com partidos, fazer alianças com partidos políticos. Isso. PTB foi um deles. Depois a UDN, né? Ok? Só um pouquinho. Tá, vou esperar, né? Beleza. Hein? Professora, não sei se está certo, mas quando um político, um exemplo, presidente, um governador, ele, qualquer um que seja no cargo, quando ele se apoia em vários partidos, ele tem que agradar o desejo de vários partidos. Sim. E esse é o problema, porque pode ter partido que quer apenas beneficiar ele, que a população se lasca, entendeu? Então esse é o problema quando um político se adapta a vários partidos, tem que atender a necessidade deles para ganhar o apoio da população, né? É isso que ocorre, é isso daí. A aliança política, até num determinado momento da eleição, ela é muito boa, porque ela ajuda na complementação de votos, né? Só que à frente, depois que se ganha uma eleição, vem as cobranças dessas alianças. E essas cobranças são, eles querem estar em grandes gabinetes, né? Querem grandes secretarias. Então, nós temos um grande problema na política brasileira, onde esses políticos, eles não pensam, né, no geral, na população, eles querem se beneficiar e beneficiar quem está ali aliado a eles. Esse é o grande problema da aliança política. Se fosse só para obter votos, ótimo, beleza, né? Juntamos-se, elegemos partido, né, candidatos do partido A e B, enfim. Só que depois vem as questões das cobranças políticas. E aí, se você não cede, você é o tempo todo, né, cobrado. E aí esses, né, é por isso que algumas pessoas falam que, tipo, você pode ser a pessoa mais honesta que for. Se você entrar na política uma hora ou outra, você vai ser coagido a corromper o sistema e fazer o que outras pessoas querem que você faça. Isso. O sistema político brasileiro. Quando o político atende os partidos, entendeu? Quando ele quer se aliar a todos. Aí ele só que daí, Luiz, só que tem um grande outro problema nisso tudo. Quando não faz-se alianças políticas, quando se não cede para outros partidos, esses outros partidos se aliam
com o objetivo de derrubar o atual É governo, verdade. entendeu? É verdade. Então, a nossa Quando o cara não política, tem gente, fascismo. é suja, ela é complexa. Por isso que a gente tem que sempre buscar, Verdade. né, alternar, tentar buscar alternativas novas, porque de 100% que está lá, 5%, vamos colocar, pensa na população, o restante pensa em benefício próprio. Por isso que a política a gente tem que avaliar, não é por partido, não é por carisma, não é porque conhece o tio, não é porque conhece, né? Enfim, a gente tem que pensar e as pessoas não pensam. Nós somos egoístas. Falou em pensar em benefício próprio, ninguém pensa. São poucas as pessoas que pensam em coletividade. As pessoas são, nós somos, o ser humano ele é egoísta, infelizmente. E aí entra, e a nossa política ela é errada desde o princípio, né? Quando a gente vai pensar em Dom Pedro I, Dom Pedro II, aquelas alianças que existiam, totalmente A incoerentes. nossa base política é corrupta. Não tem como a gente arrumar em Isso. cima se o alicerce tá errado. A É como eu base li. política foi errada. É como eu li no livro. Eu li num livro que a cultura brasileira, falando em cultura política, em cultura social, em cultura ideológica, ela nunca é assim uma cultura fixa em valores reais. Sempre é em algo beneficial, egoísta, entendeu? Sempre vai ter corrupção no meio. Então, o erro já está na cultura brasileira desde o início. Cultura brasileira. Aí a gente pensa, às vezes, para limitar nos grandes acontecimentos políticos. Mas daí nós temos que avaliar as nossas ações. Aí, às vezes, você você furar a fila de um lanche. É uma corrupção, né? Você ganhar benefício com alguma coisa. Detalhe, né? São detalhes pequenos que acabam lá na frente se tornando grandes problemas. Eu não sei se a senhora já ouviu aquela frase que fala que um cara ele falou que o ser humano nada mais é do que o reflexo daquilo que ele se alimenta. De modo direto ou de modo indireto, entendeu? Então, querendo ou não, quando a pessoa se deixa levar pelas influências políticas, ela acaba se levando pela corrupção. Eu também, em filmes, a pessoa se deixa levar, pequenas coisas. Sim, verdade. Nessas pequenas ações, é isso aí. Tá, a número 2 da página 13, ela tá pedindo pra gente especifique as posições políticas do PTB e da UDN em relação ao governo de JK. Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem uma pesquisa, tá bom? Na próxima aula nós fazemos a correção. Então, a número 2, uma pesquisa. Vamos na 3, sobre o plano de metas elaborado por Juscelino Kubitschek. Diz que esse plano de metas representou uma estratégia bem-sucedida de planejamento econômico por parte do Estado. A respeito da elaboração do plano de metas e de seus objetivos, nós vamos responder. Letra A. Cite as 5 áreas privilegiadas por esse plano. Quais eram as 5 áreas que, com o plano, né, de metas, Juscelino Kubitschek diz que iria alcançar e desenvolver? Tá lá naquela página, na página 9, né? Sim. Ele queria privatização de empresas, de empresas privatizadas. Ele ia investir... Não, Luiz. Não, né? É na página 9? Na página 9. A saúde. Isso. A saúde. A economia. Olha lá, gente, na página 9, ó. Ah, tá. Energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação? Isso. Tá em que parágrafo, por isso aí? Tá na segunda coluna, Luiz. Na segunda linha, lá em cima. Achei. Página 9.
Manu, fala Achei. ok se você achou. Thaisa, Gabriel, Tiago, dá um okzinho aí Ok. se vocês Achei. achou. Tá, beleza. Então, essa é a resposta da número 3. Ó, não tem saúde aqui, entendeu? Eu tô falando que o JK não ligava muito pra isso. Oi? Eu acho que o JK não ligava muito pra saúde, porque não tem saúde no plano de metas dele. A questão dele era industrializar, modernizar, grandes Pois é, se o povo prédios, ficar entendeu? doente, se o povo ficar doente, não é problema meu. É o quê? Eu saio um pouquinho, vocês estão estudando a B, é? Letra A. Você vai colocar só Eu indústria já. de base, energia, É a transporte, C, alimentação Luiz. e educação. Eu coloquei a. Ah, sim. Energia, transporte, alimentação, Isso. indústria de base e Oh, cadê a educação. borracha? Eu coloquei aqui. Agora vai responder a B, né? Agora vamos responder a B, ó. Estabeleça uma relação historicamente válida entre o plano de metas e a proposta da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. Na página 11, no primeiro parágrafo, lá em cima, continuação, né, do parágrafo, diz assim, ó, o governo JK foi fortemente influenciado pelas ideias e teorias nacionalistas e desenvolvimentistas, difundidas em instituições como a Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL. Acharam aí? Em que página que tá? Achei. Lá no Página começo, né, professora? 11. Página 11. Isso, bem no início lá, da página 11. O Vocês vão governo colocar de que JK? foi influenciado pelas suas ideias nacionalistas e desenvolvimentistas, que eram defendidas também pela CEPAL. Ixi, já vai dar mais. Gente, não rende. Vocês estão rendendo com os outros prof? Não sei, professora, eu não entro nas outras aulas. Porque, gente, eu consigo fazer uma página, 1h30 com vocês, não consigo render mais do que isso. É porque tem bastante texto, né? É muito conteúdo, é muita informação, não tem como passar, né? Muito História, aleatório. professora, é muito complexa, é muita coisa que a gente tem que entender. Tem dia que marca, tem vários dias marcados pelo governo cara, que é importante lembrar as ações, é difícil mesmo. Tá. E a CEPRO? Cite 5 objetivos cumpridos pelo plano de metas. De todas aquelas ações ali, o que ele conseguiu difundir mesmo com esse plano? Olha, Questão ele das conseguiu fazer rodovias. usina. Isso, aí vocês vão colocar a questão das ferrovias, usinas hidrelétricas. O apoio das multinacionais, né? Que virem em torno de industrialização. O que mais? Só isso. Rodovias, construção de hidrelétricas e multinacionais. Mas é 5. É que essa usina hidrelétrica coloca, então, assim, ó.
Das usinas hidrelétricas, Três Marias. Só que as rodovias, quando a gente fala das rodovias, foram várias rodovias, entendeu, Júlia? Mas não vamos ferrovias ficar ou citando. rodovias? Ferrovias, perdão. Ah, tá. Ferrovias Tá bom, e rodovias, tá? Aí nós podemos citar lá, ó, de Belém a Brasília, de Belo Horizonte a Brasília, tá. de Goiânia a Whatever, Brasília, isso que é já mais são abrangente. 3, tá? Então, rodovias, ferrovias, multinacionais e hidrelétricas. Só assim, só. Letra D. O que será que ele usou, né? Tá pedindo para a gente identificar as fontes de financiamentos usadas por JK em sua política desenvolvimentista. Se nós tivemos um grande aumento da dívida externa nesse período, então ele usou recursos do quê? Imposto? Capitais financeiros. Capitais Estrangeiros, financeiros. quer dizer. Isso, uhum. Tá ali na página Investimentos 12, né? Sim. Capitais estrangeiros. Capitais financeiros estrangeiros. E que desvalorizou a moeda brasileira, né? Desvalorizou, então, a moeda brasileira. Foi a nossa crise monetária nesse momento. E ele também usou recursos do próprio Estado, né? Dinheiro público para as realizações do seu plano de metas, tá? Então, além do capital financeiro estrangeiro, dinheiro público, tá? Recursos públicos. Ok? Faz a gente vai fazer a 4 ou você vai deixar a 4 para casa também? Vamos fazer já. Não, vamos fazer já 4, para a Tá. gente encerrar. A construção de Brasília é apontada por muitos como a meta que sintetiza o governo de JK. Justifique essa afirmação. Por que a construção de Brasília foi um grande monumento de JK? Porque ele criou Por que a vocês cidade, acham? mandou criar a cidade e lá virou a capital. Porque a cidade ela foi totalmente planejada, desenhada, né? Coloquem lá que a cidade ela foi totalmente planejada, desenhada, ou seja, idealizada por, vamos colocar os nomes dos dois apoiadores de JK aí. Então coloca, a cidade foi planejada, idealizada Vamos lá no chat, ó. Planejada, idealizada por Lúcio Costa, e Oscar Niemeyer. Aí vocês colocam a data. Foi inaugurada
21 de abril de 1960. Essa daí vocês finalizam a 4, tá? Ok. Beleza, acabei já. Pronto, não vai ficar a tarefa de história, tá? Então, Vai finalizamos sim, tudo a aqui. 2. Não. A pesquisa. Ah, tá. Só a 2, é verdade. Perdão. Só a 2. Tá. E de filosofia, terminem as atividades que ficou da página 11, tá? Que nós vamos fazer a correção na próxima aula. E a página 12 dos primeiros filósofos, tá? Os pré-socráticos. Ok? Tá. Aí nós vamos fazer a correção semana que vem. Então, por hoje é só, galera. Falou! Tchau, prof. Beijo. Tchau. Tchau, gente.